sobre a indústria enquanto setor de atividade econômica, né? Uma tradição de representatividade, e isso, querendo ou não, faz com que ela tenha um acúmulo relevante sobre os grandes temas do setor em si, não só sobre as relações de trabalho, né? Mesmo porque a CUT muito apropriadamente vê uma coisa ligada à outra, né? Não tem como você discutir uma coisa sem discutir a outra. E nesse sentido, basicamente, o conceito desse documento é contemplar tudo aquilo que, na visão desses atores sociais, que no caso são o movimento sindical, é o que uma política industrial não pode deixar de ter. Isso aqui não é um documento que ele já apresenta diretrizes, vamos gerar 30%, 40% de aumento de produção. Basicamente um documento que ele fala, olha, a política industrial tem que ter isso, não pode não ter isso. E conforme for desenvolvendo, a gente vai passar. Antes de começar, eu só coloquei algumas lâminas aí para entender o Rafael já falou muito bem aqui, eu não vou prolongar, sobre o contexto que ele foi construído, e agora nós estamos em um contexto adicional político, né? Você teve uma eleição em gerais e tende a dar uma balançada na questão da representatividade institucional. Todo o papel dos atores institucionais ele vai ser recolocado à prova, e é obviamente um desafio no movimento sindical específico discutir, apresentar uma proposta de indústria dentro de um contexto político que aparentemente parece ser mais adverso à representatividade sindical, e é um contexto econômico que já era refratário a qualquer tipo de política industrial. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar bem claro. Nesse sentido, só coloquei aqui algumas coisas para pontuar o contexto que a gente vive. A indústria, ela é um símbolo do desenvolvimento econômico brasileiro no século passado, e ela foi um fruto deliberado de uma política de Estado. Do momento que o governo falou, não, nós vamos ser um país industrial, né? De 30 a 1980, a gente fala que é um período de maturação da indústria, né? O Rafael apontou muito bem no seguinte sentido, que existe um documento, a gente, dentre vários diagnósticos, que apontar, lógico, o setor metal mecânico e o setor químico, e o Brasil tinha esses dois bem desenvolvidos, né? A gente tinha, que a gente fala, completado o ciclo produtivo da segunda revolução industrial. Então a gente tinha um setor químico desenvolvido e tinha um setor metal mecânico também desenvolvido, muitas empresas nacionais e muita nacionalização. Qual que é o problema? Que hoje em dia a gente já passou da microeletrônica, a gente já avançou na tecnologia de informação, e os nossos setores ainda continuam sendo dominados por essa segunda revolução industrial, com a diferença de que eles são menos nacionalizados do que eles eram antes, que é o que acontece a partir da década de 80, que você tem uma crise fiscal terrível, você tem uma crise inflacionária também, o Estado perde completamente a capacidade de fazer coordenação de política, e você começa a ter um problema de investimento num momento que o mundo começa a se direcionar em torno de novas tecnologias, a microeletrônica, a robótica, etc. Ela dá um grande salto, apesar de ela ser anterior a esse período, obviamente, foi entre o final da década de 70 e a década de 80 que ela foi para frente. Década de 90 e 2000, você tem uma queda acentuada do PIB, porque daí você já começa a entrar no contexto da abertura econômica que foi feita sem qualquer salvaguarda para a indústria nacional, e você é implantado em 1994 uma política econômica do real que ela prevê câmbio valorizado, né? Ou seja, o real, a história do real 1 para 1, né? E um juro alto para sustentar esse arranjo. Daí qual que é a consequência? Acabar com a indústria do ponto de vista do desdobramento do investimento e da facilidade de importar, né? A importação ficou barata. E na década de 2000, você tem uma reconfiguração também, a partir do... até tem eu não vou associar essa frase a alguém, porque a gente sempre fica, mas a melhor política industrial é não ter política industrial. Isso era um mantra, né? Em 90. Na década de 2000, você teve vários instrumentos relevantes de política industrial. O aquecimento do mercado interno também favoreceu o segmento de bens
de consumo final, só que você teve uma reconfiguração aí em torno de segmentos menos sofisticados e você teve um aumento muito grande de importação de insumos intermediários, que era uma coisa que não tinha até então, né? E daí você teve um problema que você teve várias políticas industriais, só que elas ficaram um pouco desarticuladas em relação à política macroeconômica. Então talvez as políticas industriais tinham arcabouços relevantes do ponto de vista de política pública, mas elas perderam efetividade porque você não tinha como... você não corrigia o câmbio. Então você favorecia as empresas dentro do Brasil, mas em termos de competitividade externa a importação continuava barata. Depois você teve certos arranjos e daí você começou a ter o problema de, por exemplo, você dar uma desoneração para o setor industrial e o setor industrial não reverteu aquilo para gerar investimento, não gerou emprego, não gerou nada, foi extremamente problemático, né? E qual que é os problemas principais? A ausência, a partir da década de 80, existe uma ausência de articulação de Estado em níveis diferentes. Nos últimos momentos dessa década, você teve uma retomada dessa tentativa de protagonismo maior do Estado. O Plano Brasil Maior é um exemplo. A política macroeconômica é desfavorável, isso não teve como, assim, o câmbio ficou muito desarranjado e isso dá problema na indústria. Abertura econômica, defasagem tecnológica, investimento baixo e localizado, se privilegiou muito aqui a modernização de maquinário em torno de substituição de mão de obra, né? A tecnologia poupador de mão de obra. Você nunca investiu na direção do que a gente chama de investimento greenfield, que é aquele investimento de capacidade produtiva. Vou expandir minha capacidade produtiva. Não, isso era uma máquina para cortar gente. E desnacionalização das cadeias produtivas. Aqui é só são indicadores. A indústria de transformação, só para vocês terem uma ideia, a indústria no geral chegou a representar quase 45% da economia. Isso inclui o setor de construção, serviços industriais de utilidade pública, né, que é os humanitários, indústria extrativa e a de transformação. O pico foi em 1986, quase 44%, sendo 32% só a transformação. Muito relevante esse dado. E daí você hoje vê a indústria em 11,8% a de transformação e a indústria no total de 22%. Aqui foi só uma divisão que a gente utilizou dentro de um critério que a OCDE usa. Então seriam 5 tipos de indústria: baseada em ciência, intensiva em recursos naturais, intensiva em trabalho, têxtil, por exemplo, intensiva em escala, que era uma coisa que a gente tinha muito, que é o metal mecânico, indústria automobilística, 5 tipos de indústrias. Entre 96 e 2016, você teve queda expressiva no VTI. O que é o VTI? Valor de transformação industrial, ou seja, é meio que o valor adicionado desse tipo de indústria. Você teve uma diminuição da agregação de valor nas indústrias intensivas em escala e crescimento nas vinculadas em recursos naturais, né? Uma dinâmica que a gente já falou, e permanecendo mais em patamares baixos. Redução do indicador VTI e VBP, o que é isso? Teoricamente é um índice de nacionalização da produção, porque não é só a questão de vender, é quanto você agrega de valor aqui dentro. Essa que é a diferença entre você ser fabricante e ser montador. Montador você monta e fabricante você fabrica e monta. O nível de agregação de valor no caso do fabricante é muito maior do que só o montador. E a tendência que a gente vê nos dados é que a gente está se transformando em montador. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a linha azul é o recursos naturais, que é aquela indústria mais primária, né? Inclusive, a gente discute na questão das cadeias globais de valor, as nossas indústrias líderes são indústrias muito simples do ponto de vista técnico. Então, você não tem como dividir, porque a cadeia global de valor ela se baseia no quê? Numa produção complexa que daí dá para você dividir partes dela e espalhar pelo mundo. É difícil você fazer isso no meio de celulose, por exemplo, de cimento. E é isso que está crescendo, esse gráfico está mostrando isso, em detrimento de uma indústria automobilística, por exemplo, que está perdendo agregação de valor, ou seja, ela está importando mais insumos. Aqui vamos dizer assim, tem essa linha que está no 100, basicamente esse gráfico está falando o seguinte: com exceção da indústria que está mais ligada a recursos naturais,
todas as outras indústrias estão abaixo de 100. Isso quer dizer o quê? Que todas as outras indústrias diminuíram o seu componente nacional dentro do produto final. Antes era 100%, vamos dizer assim, o produto, aí agora é 70%, 60%. E aqui é a distribuição de pessoal ocupado. Vocês veem que a indústria de transformação mantém ali entre 11 e 12, aumentou muito na construção, mas uma configuração completamente diferente nos últimos anos, por causa que a gente sabe, até a crise econômica, a redução dos investimentos públicos, deixou de ser assalariado, voltou a ser conta própria, o pessoal da construção, e os serviços industriais de utilidade pública, depois de uma queda, eles estão mais estáveis, né? Pode passar, por favor. Então, a gente está nesse cenário, e o desafio qual que é? É readensamento das cadeias produtivas de valor. Não tem jeito. Todo mundo aprende fazendo. A gente não tem como ir para produzir o produto final se a gente não conseguir restabelecer o meio do caminho. Trabalho decente, liberdade sindical e sustentabilidade ambiental. Isso vai ser, eu acredito muito, apesar de tudo que se tem dito, ao contrário de que a gente vai segurar alguma coisa em relação à cor do clima, e a questão ambiental é fundamental. E qual que é o cenário atual? Retorno de medidas protecionistas, avanço da manufatura avançada, né? A indústria 4.0, etc, etc. O que é essa lei de Moore? Basicamente é o seguinte, que a velocidade, por exemplo, aplica a microeletrônica, aumenta a velocidade de processamento do processador e diminui o custo. Assim, só para vocês terem uma ideia, assim, em termos quantitativos, há quase 30 anos atrás, sequenciar o genoma custava 100 milhões de dólares. Hoje custa 1 milhão. Você teve uma redução, porque a capacidade de processamento da pesquisa e tecnologia aumentou tanto que você reduziu o custo de sequenciamento de DNA em 100 vezes. Hoje é muito mais barato você fazer. E essa que é a tendência, é muito rápido a velocidade. Aumento de barreiras de entrada, segmentos mais novos de produção, não tem jeito. As medidas protecionistas é para desembocar nisso, e no Brasil, por isso que a rejeição às políticas focadas no desenvolvimento industrial atualmente, né? E você tem um contexto adverso desfavorável. Passa, por favor. E daí a questão básica é qual é o nosso... onde que a gente quer estar daqui 30 anos. Para a gente saber onde a gente quer estar em 30 anos, a gente tem que começar a agir agora, nos próximos 10 anos. Porque você demanda tempo para fazer, não é uma coisa rápida. E esse plano, ele visa basicamente dar diretrizes a partir de um acúmulo do movimento sindical para indicar onde a gente pode ir nesse sentido. E é construído a partir de uma visão do trabalhador, né? Por exemplo, a China, daqui 30 anos, eles querem serem líderes globais e uma indústria equilibrada em todos os setores, do insumo ao produto final. Os Estados Unidos, por sua vez, quer manter a liderança em ciência e tecnologia. A Alemanha, por sua vez, quer o quê? Manter a liderança que ela tem em todo segmento de máquinas e sistemas de produção, e quer criar uma sustentabilidade econômica. E o Japão? O Japão quer assumir a liderança dos Estados Unidos em ciência e tecnologia. E a gente? Essa é a pergunta. Então, onde que a gente quer estar? Como que a gente faz? Como que adensa e a gente requalifica a indústria? E como a gente promove a indústria em relação à sua, vamos dizer assim, a produção, né? A questão produtiva frente a uma financiarização excessiva da economia. Qual que é os 3 aspectos que a gente tem como justificativa? A importância da gente redefinir os paradigmas tecnológicos que a gente tem como prioridade, né? A gente não pode ficar ainda achando que só o setor metal mecânico e o químico, do jeito que a gente está, vai adiantar. A gente precisa desenvolver todos os setores. Isso não significa rejeitar, abrir mão de uns e de outros. Significa ter uma indústria integrada da produção do insumo ao produto final. Isso é uma confusão que se faz, de achar que não tem nada a ver. Isso também é base do que se qualifica como desenvolvimento regional. Você tem muitos instrumentos de política setorial, mas eles estão todos soltos. Nenhum conversa, você não tem integração. E a velocidade da transformação tecnológica é muito alta.
E aí são basicamente o que deve gerar. Aumentar a produção da indústria nacional, aumentar a produtividade a partir de uma melhora da estrutura produtiva. A produtividade do Brasil tem caído porque a estrutura produtiva do Brasil é pobre. Não é porque é uma coisa inerente ao trabalhador, isso é uma coisa que se vende muito erroneamente. Redução das desigualdades e desenvolvimento regional, né? E uma sustentabilidade da indústria, esse é outro. E ali embaixo está como deve ser feito, né? Pode passar, por favor. E as diretrizes, inovação e modernização, preservação do meio ambiente, readensamento de cadeias produtivas de valor, a gente tem que reconstruir tudo nacionalmente, política externa soberana que promova a indústria nacional, protecionismo, se precisa. Todo mundo está fazendo. Desenvolvimento regional e emprego de qualidade. Passa, por favor. Aqui a gente já está entrando no que seriam possíveis metas. Você teria a meta de PID, quantos por cento ou quantos milhões, bilhões eu teria que investir? Inovação, crescimento industrial, eu quero que a indústria atinja X% da economia em tanto tempo. E analisar isso também do ponto de vista regional. A taxa de investimento também, ou seja, eu quero atingir que a taxa de investimento seja 25% do PIB. Hoje ela está em 16%, que é um dos níveis mais baixos da história. Geração de empregos na indústria, exportação por densidade tecnológica, ou seja, melhorar a nossa exportação, parar de avançar nesse sentido. Participação de salário na distribuição funcional da renda, promover o aumento da produtividade e também mecanismos de distribuição salarial e redução dos acidentes de trabalho. E como que você faz o monitoramento dessas metas? Por uma mesa nacional da indústria. E esse monitoramento deve ocorrer a partir de indicadores. Por favor, pode passar. E daí você tem níveis de política. Você tem política horizontal, que atinge todo mundo. Só que política pública, você também pode fazer políticas setoriais. Que você fala, eu quero beneficiar todo mundo, só que tem uns que eu quero beneficiar mais que os outros. Porque eu entendo que esses estão muito defasados em relação aos outros. É uma questão de tentar equilibrar o desenvolvimento industrial. É uma coisa que a China está tentando fazer, por exemplo. Né? Está tentando reequilibrar, né? E as políticas, então você tem um conjunto de políticas aí que englobaria tanto as políticas mais gerais como políticas prioritárias para cada setor, né? Pode passar, por favor. E aqui está o modelo, vamos dizer assim, de governança desse tipo de coisa. Por exemplo, você teria uma mesa nacional que discutiria os grandes temas da indústria. Não seria lá para discutir... tem um poste na porta da minha fábrica, eu não consigo vender. Não, não é. Porque teve muitos debates no Plano Brasil Maior que em algumas mesas setoriais viraram isso. Ia lá um empresário falar, pô, não é lugar para isso. Né? É para discutir os grandes temas, para onde que vai. E você tem o conceito de competitividade setorial, que seria para discutir a realidade de cada setor com base nas diretrizes que você tiraria a partir da mesa nacional. Você teria os conselhos locais, que aí você poderia fazer a nível federal, nível estadual ou municipal, né? Porque tem município que a indústria é mais relevante que o outro. E você teria um Observatório Nacional da Indústria, que é onde você acompanharia os indicadores. Né? Você tiraria metas, né? Como a gente falou, e aqui você acompanharia. Aqui já, terminando aqui, o que precisa para uma política industrial ter efetividade? Porque senão a política industrial custa cara e não tem efetividade. Você precisa ter uma política macroeconômica favorável. Não adianta. O último exemplo, dentre vários, são os asiáticos. Eles falaram que iriam industrializar, eles torceram, eles fizeram toda uma gestão de política econômica para favorecer o setor industrial. Né? A gente deixa o câmbio livre aqui, na China é uma coisa de Estado, o controle cambial. Né? A política externa, do mesmo jeito, você tem que ter uma reforma tributária, ela está muito desequilibrada. Por exemplo, se tributa muito consumo, entendeu? Enquanto aquela que vai na discussão de progressividade, entendeu? Segmentos ricos não pagam e você tem que tributar todo mundo que consome igualmente. Você tem uma discussão sobre o setor financeiro. Investimento em infraestrutura, né? Isso
como dizem, produtividade na veia. Isso tem que ser constante, porque investimento em infraestrutura é um negócio que você sempre tem que estar jogando para frente, nunca pode deixar chegar. A questão da política energética, ela tem que se tornar crítica nos próximos anos. E a questão da educação formal, né? Esse documento aqui da FES é interessante, que eles falam que a formação tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico. A pessoa sempre tem que estar educada conforme o paradigma tecnológico. Ela sempre está acompanhando. Não que a empregabilidade dela dependa só disso. Mas ela tem que estar preparada também para você não ter descasamento, né? E aqui é o financiamento. Você tem... É uma discussão muito relevante agora, nesse contexto específico, porque você está aí como eu posso dizer? Estão querendo destruir o BNDES, assim, tem uns indicativos de que vai haver mudanças do ponto de vista desse tipo de política, tem um certo problema de financiamento, né? Então você tem que ter... A atividade industrial, ela engloba muita coisa diversificada. Você tem que adaptar isso. E você tem que aperfeiçoar os instrumentos que existem. Da mesma forma que, por exemplo, tem muita empresa que não tem acesso ao BNDES, tem que ir para o banco repassador, e o banco repassador ele cobra uma taxa de juros muito maior que o BNDES. Então daí a pessoa fica num ciclo vicioso, porque ela está devendo, entra no banco, fica devendo juros e vira uma bola de neve. Isso é uma coisa que tem que ser equacionada, porque é óbvio, o BNDES tem recursos do FAT, ele não pode ser também entregue a pessoas que estão na dívida ativa, mas você tem que sanar isso. Porque daí no final das contas você acaba privilegiando aqueles que não precisam. Isso é muito crítico em micro, pequenas e médias empresas, que são um grande tecido de fornecimento do setor industrial. Você tem também, aí já não é muito uma política de Estado, mas pelo menos criar uma questão de governança sobre estímulo de financiamento privado. Você não vai forçar a empresa, mas pelo menos você tem que criar um arcabouço de fiscalização do mercado acionário, do mercado secundário de debêntures, etc, etc. E, por último, utilizar a estrutura, por exemplo, do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, como tem uma ramificação muito grande, para fornecer o mesmo tipo de linha de crédito que o BNDES oferece, só que para empresa pequena. Né? A maioria. Né? Então... você teria uma ramificação muito grande. Enfim, terminou. Era basicamente isso que a gente tinha para mostrar. Assim, é um cenário adverso. A gente tentou contemplar as maiores questões relacionadas ao tema e, obviamente, é um documento que está em construção. Tem que contribuir para o debate que a gente vai fazer nesse seminário, que também a gente receba sugestões de minha realidade é assim, etc, etc, para ir consolidando ainda mais ele. Muito obrigado.